boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje nós temos aqui um convidado ilustre, o Dr. Luiz Fernando Medeiros. Ele é médico, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Então, é um psiquiatra especialista em infância e adolescência. Isso, Deise. Psiquiatra que só atua com crianças e adolescentes. A medicina é uma coisa incrível, né? O especialista do dedão do pé, da esquerda, da direita. Tudo bem específico, bem né? Específico. Mas isso é muito bom, né? É que a gente tem oportunidade de atuar mais focalmente Com certeza, em determinadas condições, né? O nosso corpo é muito complexo. É verdade. Aliás, obrigado por me receber aqui e pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e vir aqui abrilhantar a nossa noite com esse Imagina. conhecimento que hoje, por sinal, está muito em alta. Nem falei para eles qual é o nosso tema. Deixa eu dizer. Desvendando TDAH e autismo. Compreendendo e tratando com o especialista que está aqui. Poxa. Doutor, esse tema é muito atual, né? Muito. Eu acho que nunca se falou tanto como se fala de agora. TDAH e autismo, né? Muito, muito, muito. É até uma coisa que a gente tem que... É legal passar informações de qualidade, né? Porque a gente sabe que tem muita informação também equivocada e que isso é também fonte de atraso da procura, do atendimento, né? Das avaliações, né? Aqueles velhos mitos do vai melhorar com o tempo. Não, mas isso aí, hoje tudo é autismo, hoje tudo é TDAH, eu também tenho um pouco de TDAH. Então, eu acho que isso desmoraliza um pouco e tira um pouco da importância do diagnóstico. E aí as pessoas perguntam assim, né? Essas doenças que apareceram agora, né? Tem um boom disso agora, mas antigamente a gente nunca ouviu falar disso. Você escuta muito isso? Muito, muito. O mais provável é que essas condições sempre existiram, né? A gente tem relatos muito, muito antigos, né? De centenas de anos atrás, a gente já tem relatos próximos às condições de hoje, né? Talvez lá naquela época elas não tinham o nome que elas têm hoje, porque as nomenclaturas mudam, os critérios diagnósticos mudam, então a gente começou a estudar mais e hoje elas têm esse nome, mas pessoas com características do espectro autista, pessoas com características de TDAH, elas podem sim já ter apresentado esse diagnóstico há muito tempo atrás, né? Só que não tinha exatamente o termo que a gente utiliza hoje. Interessante, né? Agora, sabe que quando a gente fala sobre essas condições, o mais provável é que a gente não diagnosticava todas as pessoas, né? Então, por exemplo, no espectro autista isso é mais nítido, né? Desde que hoje as pessoas do nível de suporte 1, que é aquele nível que menos tem prejuízo com os sintomas do autismo, as características, eram negligenciadas, né? Não recebiam o diagnóstico ou recebiam diagnósticos equivocados, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar. Então, a gente sabe que hoje a gente tem um entendimento diferenciado dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque é esse o nome que a gente dá para eles, né? Tanto TDAH quanto autismo. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença entre os dois? E existe uma relação dos dois ou não? Perfeito. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, quando eu falo do neurodesenvolvimento é que ele surge muito cedo, logo nos primeiros anos de vida. Quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de uma condição que tem um menor controle sobre os impulsos e também a menor atenção, o menor processo atencional. O TDAH, ele pode ser um somatório dessas duas condições. Eu posso apresentar mais hiperatividade, descontrole do impulso, ou eu posso apresentar mais desatenção, eu posso ter um misto também desses sintomas. E já o autismo, ele é também um transtorno do neurodesenvolvimento, mas que é mais focado em comunicação social e interesses e movimentos repetitivos. Então, quando a gente fala sobre autismo, a gente está falando de uma condição muito ampla, assim como o TDAH, né? Que está relacionada às dificuldades sociais, principalmente, né? Então, esse é o cerne, é a principal característica dentro do espectro autista.
E aí a gente está falando também de pessoas que podem ter um nível leve, digamos assim, né, sobre o TDAH ou sobre o TEA, sobre o autismo, e pessoas que têm prejuízos muito marcantes na vida. Até 2013, a gente não podia fazer a associação desses dois diagnósticos. É por isso que deixa todo o quadro ainda muito confuso. Ah, é? Ah, tipo, para distinguir um do outro, saber se era um ou outro. Isso. Até 2013, a gente não, o nosso manual diagnóstico não permitia associar esses dois diagnósticos. E hoje, paradoxalmente, a gente acredita que sejam os transtornos mais associados um ao outro. Uau! Né? Então, tem pesquisas que falam que mais ou menos 80% das crianças do espectro autista também podem ter TDAH junto. E aí, imagina a salada de sintomas e quão complexo é desvendar cada uma dessas condições. É, porque os sintomas são diferentes, né, dos dois. Exato, exato. E que na prática parecem às vezes muito semelhantes. Ah, né? é? A criança que tem uma dificuldade de controlar o impulso, às vezes a gente não sabe se ela está com uma dificuldade social, de habilidade social, de falar com propriedade, né? Ou se ela não tem o freio que é próprio do TDAH, que é aquele freio que faz com que saia, né? Simplesmente não tenha tanta... ela não consiga lapidar tanto as ideias e aquilo saia de uma maneira mais impulsiva. Então, várias dessas situações e desses sintomas, eles têm uma definição distinta, mas na prática eles podem ser muito, muito semelhantes. E aí, como a gente não tem nenhum exame, né, Daisy? A gente não tem nenhum exame diagnóstico específico, a gente não tem um exame de imagem, a gente não tem um exame laboratorial que nos diga se a pessoa tem autismo ou tem TDAH, a gente precisa avaliar isso clinicamente. Ou seja, observar no consultório, às vezes usar alguns questionários para fazer pergunta para os pais, para o próprio paciente, quando ele for capaz de responder. Então, a gente precisa fazer toda essa avaliação quase que artesanal, né, de cada caso. Então, é muito individual e é por isso que os casos são tão heterogêneos. A gente tem casos que são muito diferentes um do outro. Que loucura, né? E o que os pais ou os profissionais que lidam com essas crianças observam para despertar, tipo, para levar num psiquiatra, né? Ou em busca de um diagnóstico? O que chama atenção, assim? São comuns ou... Ah, esse é mais para esse é mais para aquele? Como a gente está falando de condições do neurodesenvolvimento, a gente está falando de condições que podem se apresentar com um atraso, por exemplo, da aquisição de alguma habilidade. Né? Vamos supor, a criança tem que falar ali determinadas palavras com 1 ano, né? Ou determinados sons com 1 ano. Se ela não alcança aquele marco, né? Se ela não alcança aquela meta de desenvolvimento, a gente precisa investigar o porquê que aquela criança não está desenvolvendo aquela habilidade. Ou a criança tem que alcançar, por exemplo, o controle do esfíncter do xixi ou do cocô, né? O desfraude, né? Então, todos esses marcos precisam ser avaliados. Eu diria que toda criança que tem um marco do desenvolvimento que não está dentro do adequado, e aí a gente tem uma gama de habilidades que a gente desenvolve durante a primeira infância, a gente precisa investigar. Porque às vezes podem ser condições neurológicas, às vezes condições do neurodesenvolvimento, e aí a pessoa pode procurar um psicólogo, um psiquiatra infantil, um neuropediatra, né, para ajudar também na distinção. É importante citar que psicólogos da área infantil que trabalham com crianças e adolescentes também são capazes de poder organizar esse primeiro desenvolvimento da infância e eliminar algumas hipóteses, por exemplo, né, de pais que não estão estimulando a criança o suficiente ou que não estão, né, ou que estão deixando passar alguma condição, como o TDAH e o autismo. Entendi. E, no caso, para fazer esse diagnóstico, você precisa acompanhar essa criança por um tempo para conseguir fechar um diagnóstico? Isso vai depender muito do quadro de cada criança, né, Daisy? A gente fala que quando chega a criança no consultório, a gente precisa retomar toda essa história do desenvolvimento, da gravidez, os fatores de risco que essa mãe estava, né? Por exemplo, fumar na gravidez aumenta o risco de TDAH,
Então, a gente precisa mapear esses fatores de risco que a criança tem para desenvolver um transtorno ou uma condição. Depois que a gente faz esse mapeamento de todo o histórico da criança, a gente também precisa estar atento às relações daquela criança naquele momento. Como que ela age com os amigos, como é que é o desempenho dela na escola, como é que é o desempenho dela com a família, né? Se ela interage com o pai e com a mãe. E você precisa presenciar isso no consultório. Então, isso nem sempre é fácil ou nem sempre é rápido, né? Tem crianças que às vezes precisam de um acompanhamento longo, às vezes pelo psiquiatra infantil, às vezes pelo neuropediatra, às vezes pela psicóloga infantil, pela fono infantil, para a gente ter um diagnóstico na infância. Eu tinha uma professora que falava assim, a gente precisa escrever o diagnóstico da criança em lápis, né? Porque vai precisar apagar. Exatamente, né? A criança se desenvolve, ela muda, o cérebro fica mais maduro, aquele sintoma que era de um jeito, agora é de outro. Então, é complexo, né? A gente não pode, às vezes, dar um diagnóstico ou um nome justo em uma consulta, né? Nem sempre isso é possível. Claro, já tiveram casos que chegaram no consultório, na primeira consulta, com laudos, com relatórios, opiniões sobre da escola, opiniões da psicóloga, opiniões da fono. E aí os pais te deixam assim com a faca e o queijo na mão, né? Eu falo, olha, vocês me ajudaram muito, né? Porque eu tô vendo a criança e tô tendo ao mesmo tempo todas essas opiniões. Então a consulta, a gente ganha muito tempo nesse sentido, né, Daisy? Porque não tem como a gente vivenciar em uma consulta a história completa da criança. Não tem. Principalmente porque a gente, como adulto, também muda. Em um dia eu tô mais falante, no outro dia eu tô mais reservado. A criança também. Né? A criança pode ser que na primeira consulta ela esteja mais envergonhada, mais ansiosa. Exatamente. E a gente monta aquela imagem da criança. É verdade. E também porque ela não te conhece, então, né, ela não vai se entregar, né? Tem todas essas nuances que a gente precisa tomar cuidado. Precisa primeiro ganhar o coraçãozinho dela para depois, né? Perfeito. É por aí mesmo. A gente precisa agradar bastante. Tratar da água primeiro para depois pegar o peixe, né? É mais ou menos aí. Mas deve ser muito prazeroso, né? É assim, eu não sou um médico muito idoso, não me considero idoso, mas... Pelo contrário, é jovem, né? Eu tive a honra de acompanhar alguns pacientes por alguns anos e poder vivenciar esse desenvolvimento, né? É bacana, né? E de você ver, assim, que a criança está adquirindo as habilidades, está se desenvolvendo melhor... porque é tudo muito individual e a gente não pode usar a mesma régua para medir todo mundo. Exatamente. Cada um é único, né? Acho que esse é o desafio mais interessante, né? Exato. Mas você percebe uma deficiência de minerais, de vitaminas, um mau funcionamento do intestino, coisas comuns, assim, nesses quadros? Muitas vezes a gente precisa fazer exames laboratoriais, por exemplo, para excluir algumas causas, né, de deficiências vitamínicas ou de outras questões orgânicas. Que podem trazer os mesmos sintomas. Que né? podem, né? Hoje, claro, as crianças têm um acesso a muitas vitaminas, né? Então, assim, a gente vê qualquer industrializado, eles já jogam um monte de coisas lá. É claro, não é um alimento de qualidade, não é algo próprio para ela, muitas vezes, mas a gente precisa fazer essa exclusão, né? Assim como muitas vezes eu peço a opinião do neuropediatra para excluir outras condições, como epilepsia, outras condições que nos confundem tanto com o déficit de atenção quanto com o autismo, né? Então a gente precisa, às vezes, de ter opinião de outros profissionais, e aí eu elencaria diversos, né? Um nutricionista, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, que também podem nos ajudar a construir esse diagnóstico junto. Na verdade, é muito melhor, né, Daisy? É muito melhor quando a gente tem esse apoio da equipe multidisciplinar e que a gente possa, por exemplo, contar com uma opinião mais robusta, mais bem firmada, né? A gente fala, não, realmente é isso. Que é uma construção, né? Exato. Mas e o tratamento? O tratamento é muito individualizado, né? Quando a gente fala do tratamento do TDAH, a gente fala
em terapias, né? A gente fala em diversas modalidades que podem ajudar. Uma das coisas que eu cito, né, que parece estranho, mas não é, é que, por exemplo, o TDAH aumenta o risco da criança desenvolver sobrepeso e obesidade. O tratamento, em contrapartida, reduz bastante o apetite, às vezes criando problemas com relação ao uso da medicação. Então, uma nutricionista é muito essencial nesse tipo de tratamento, né? Não só nesse, né? Mas eu citei um exemplo. Então... e eu imagino também por conta do intestino, né? Porque tu imagina se toda a absorção, né? Sim. Desses nutrientes e tudo acontece ali no intestino, o intestino saudável é fundamental, né? Sim. Sim, a gente precisa pensar no corpo como um todo. Como um todo, né? Então, se a gente pega tratamento, assim, a gente vê que o tratamento em grupo, o tratamento com vários profissionais, acaba chegando em resultados melhores, mais otimizados, né? E, claro, depende muito do que aquela criança precisa, né? Às vezes, a criança com TDAH também tem dificuldades de amizade, de habilidades sociais. Não consegue esperar a vez dela de falar. Ela ultrapassa as coisas sem ver, né? Passa pela rua sem olhar para os lados. Nossa, essa era eu era assim. Ela toma atitudes muito impulsivas. Então, às vezes, isso gera risco até de vida para a criança, né? A gente sabe que o TDAH aumenta o risco de mortalidade infantil, aumenta as chances de morte por acidente. Então, justamente por essa impulsividade, né? Exato, né? Tu imagina isso num cérebro com pouco freio. Né? A criança já é exploradora por si. Ela já sai, já é curiosa, vai, mexe nas coisas. Mas isso no TDAH é muito exacerbado. Né? É uma coisa fora do que tu esperavas para o desenvolvimento dela habitual. E o tratamento do TDAH tem uma evidência muito boa para tratamentos medicamentosos, né? Geralmente medicamentos de primeira linha, que é a Ritalina, metilfenidato, lisdexanfetamina, Venvance. São medicações que são amplamente estudadas já há muitos anos e são medicações que estão nas principais diretrizes do Canadá, dos Estados Unidos e da Europa também, do Reino Unido, né? O autismo, ele já tem um tratamento mais focado nas dificuldades sociais também, né? Então, tanto na comunicação social, a interação, manter relacionamentos, né? Porque às vezes a criança consegue fazer amizades, mas não consegue ali ficar muito tempo ali brincando, ou não consegue ter aquela amizade realmente verdadeira. E aí, a psicoterapia ajuda muito a criança a aprender a lidar com essas dificuldades. Então, ali no autismo, o nosso foco muda um pouco, porque geralmente a interação social é um dos pontos-chave. Mas, claro, dentro do autismo a gente tem seletividade alimentar, a gente pode ter sensibilidade com ruídos, com barulhos, com texturas, com roupas, dificuldades da atividade do dia a dia. Então, a criança não consegue escovar os dentes direito, ou tem sensibilidade às cerdas da escova. Não consegue cortar o cabelo, porque tem muita sensibilidade ao toque do fio do cabelo. Então, veja que Mas tipo assim, dói? Ela sente uma... porque isso é muito individual, né, Daisy? Mas ela sente uma sensação diferente, desconfortável. Não é necessariamente dor. Entendi. Mas é uma sensação diferente, Entendi. né? Assim como tem crianças, por exemplo, que têm muita dificuldade de pôr calçado fechado. E aí andam muito de chinelo ou pé descalço. E por isso que o toque também, para muitos, é complicado, né, Exato, deles? né? O encostar na pele. Por causa dessa sensibilidade, né? Até usar uma blusa com lã, né? Às vezes ter etiqueta, ter estampa. Às vezes isso é intolerável. E a gente precisa deixar bem claro que isso não é uma mania. Não é uma mera preferência, ou que a criança é chata para aquilo. É algo sensorial, é algo neural, é algo que tem uma ligação nervosa com aquilo. Então, a gente sabe que tem crianças, por exemplo, que têm um paladar extremamente apurado. Eu tenho pacientes que definem qual marca do macarrão que a mãe está cozinhando. Você está brincando. É uma coisa, assim, de outro mundo, assim, é uma coisa extremamente sensível. Então, a gente não está falando de um mero temperinho que a gente acha na comida e fica pensando, isso aqui é salsinha ou é coentro, né? Não, eles sabem só pelo cheiro da questão. Então, tem crianças que têm uma sensibilidade extremamente apurada.
Isso pode ser bom em alguns sentidos, mas às vezes prejudica bastante ela, né? Todos eles têm, assim, um QI mais elevado do que a pessoa, por exemplo, que não tem o espectro? Nem sempre, Daisy, Não, nem sempre. A gente tem uma estatística relativamente grande, assim, de crianças que também podem ter um grau de deficiência intelectual. Existem, sim, crianças que têm altos, né, graus de QI, assim, com uma cognição muito boa, né, mas a gente ainda não entende aonde essas condições se cruzam. Entendi. Porque, pensa comigo, assim, a gente está falando de condições do neurodesenvolvimento. Isso tem um peso genético muito grande. Quando a gente fala de um peso genético, a gente está falando de uma condição, de condições que compartilham muitos genes. Ou seja, muitos daquelas proteínas genéticas, elas fazem a mesma função. Outras a gente não tem nem ideia como que elas estão lá funcionando. Então, é tudo um terreno muito arenoso, que a gente ainda precisa estudar muito para saber aonde que a gente vai chegar nesses resultados, né? Então, tem essas 3 condições, assim, se fala muito hoje, né? O TDAH, o espectro autista e altas habilidades de superdotação. E a gente ainda precisa diferenciar muito elas. Mas se a gente for ampliar o círculo, a gente coloca a ansiedade, a gente coloca o transtorno de oposição e desafio, a gente coloca alguns tipos de epilepsia. Então, tem muita coisa que aparece cedo ali na infância que é muito parecido. É diferente na definição do livro, mas na prática isso tudo se confunde. Muito, muito. E aí a gente soma essa dificuldade de não ter um sistema diagnóstico preciso para fazer essa diferenciação. Ou seja, o médico tem que ser um especialista mesmo disso. A convivência ajuda muito, não é? Né? Os estudos ajudam muito, mas a gente também não tem o gabarito, né? Eu sempre falo isso, eu não tenho a resposta correta para o seu filho, eu não tenho um mapa que me diz aqui, ó, vai ser assim, ele vai precisar usar tal remédio, ou não vai precisar usar remédio, ou ele precisa de tal terapia, isso vai ser o melhor para ele. A gente vai também por estatística, né, por dados das pesquisas, e a gente também vai por experiência do que a gente vê no nosso dia a dia. E, tipo assim, todos têm melhoras, um leva um pouco mais de tempo. A gente tem Como é que funciona isso? A gente tem um grau de resposta muito bom, assim, com as terapias, né? Quando a gente age cedo nesses atrasos Quanto do mais desenvolvimento... cedo, melhor. Quanto mais cedo, talvez a resposta seja melhor. Né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar para a prevenção também. Por isso é importante que os pediatras também nos ajudem com essas triagens. É importante que, quando a criança vai naquela consulta de rotina, o pediatra também possa ver essas características. Os pais também ficarem atentos, né? E como que a gente faz isso? É isso, né? Isso aqui. O que a gente está fazendo hoje é prevenção também. É verdade. Né? Esses vídeos, isso vai chegar em alguém. Mas, doutor, vamos falar de informação, porque hoje tem muita... Como tem muita informação, tem muita coisa boa e muita coisa que não é... Muita informação ruim, digamos assim, errada, vamos colocar assim, né? E há pouco eu fiquei sabendo de na internet, que tem na internet, não vi, mas fiquei sabendo. Que tem na internet parece que é um neurocientista falando daqueles desenhos de, tipo, aquele Baby Shark, galinha pintadinha, que a criança, quando exposta àquilo ali, muito nova, geralmente, né, acelera muito o pensamento. Então, será que isso pode vir a desenvolver um TDAH, por exemplo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Isso é fato ou é boato? Tem muita informação de fato, né? Desde não, mas a gente sabe que a tela para a criança muito jovem realmente é desaconselhável, né? A gente não recomenda, né? A gente recomenda o mínimo possível e antes dos 2 anos a gente não recomenda nada. Né? Então... Porque diz que gera mesmo esse aceleramento, né? Eu acho que é nítido, assim, na prática, né, o que a gente vê. Porque na teoria não tem essa recomendação. A gente não deve dar telas para as crianças.
Agora eu sei, muitas mães, é difícil, o tempo é corrido, a gente vive numa loucura, é muita informação chegando por uma tela minúscula, né? Então, eu sempre falo, a gente nunca teve um acesso tão grande a informações quanto agora, né? E a era do smartphone é o que vai ainda por muito tempo, né? Quando a gente fala sobre dar a tela para a criança, a gente sabe que alguns comportamentos são alterados. Principalmente quando a criança tem acesso a materiais que não são próprios para a idade dela. Então, quando a gente vê aquela classificação indicativa, né, que mostra livre, mostra 10 anos, mostra 12 anos, aquilo é uma sugestão, né, sobre qual idade que a criança pode ver aquele programa. Então, isso, claro, precisa ser muito respeitado, mas isso precisa passar por um filtro dos pais, né? É muito fácil a gente falar assim, olha, não assistam o desenho tal, porque o desenho tal tem um mecanismo que leva... Eu não confio tanto nisso, Daisy. Não confio tanto nisso. Mas eu confio que o excesso vai fazer mal, independente se a criança tem algum diagnóstico, não tem algum diagnóstico, né? Porque já criaram muitos termos, né? Uma época tinha, ali perto da pandemia, teve um termo de autismo de telas, né? De que as crianças, muito tempo de telas, desenvolviam um autismo. Isso é bobeira, né? Isso não tem nenhum respaldo científico. Agora, quando a gente fala sobre, Luiz, faz bem ou faz mal dar muitas telas para criança? Não, todo mundo já sabe que não faz né? bem. Então, a gente precisa também ter cuidado com isso, né? É óbvio que nem sempre vai ser possível cortar tudo, né? Nem sempre. Eu sei disso, sei que na prática as coisas são diferentes do que na teoria, mas, né, a gente sabe do que faz mal. É bom evitar, então, né? Na com medida certeza. do possível. Sim. Na medida do possível, é bom evitar. Melhor deixar sem, né? Melhor deixar sem. Quanto mais a gente conseguir postergar isso, melhor. Né? É igual tu falou, 2 anos, né? Mas se for 3, né? Melhor ainda, né? Recente que teve aquela recomendação também de... Aumentaram a data da entrada do Instagram, né? Era 13. Acho que agora foi para 16, não sei, não queria também. Era 13? E agora era 13. Algo assim. Eu não sei, não é uma informação tão credível, mas depois a gente tem que checar isso, mas eu acredito que sim. Não sei também. Sou meio desconectada, assim, né? Já fui diagnosticado com TDAH, tá vendo? De não deixar o outro falar. Daí agora aí, desconectada da internet. Tá bom o negócio aqui. Que nada. Na minha época, é que eu já tenho uma certa idade, na minha época não tinha esses diagnósticos. Não tinha. Mas é igual tu falou, né? Que tu observava hoje, tu vendo na tua sala, tinha já e você não... Pois é que a gente luta muito pela inclusão. A gente sabe que a inclusão é linda no papel, né? Mas assim, na prática... Não funciona. Raramente acontece, eu diria. Mas acho que todos nós temos um pouco disso, né? Um pouquinho de TDAH, um pouquinho de autismo, não tem? Eu não sei se a gente pode falar dessa maneira, mas eu acho, Daisy, que quando a gente fala sobre... Igual as doenças... Desculpa te contar o TDAH. Igual as doenças que Freud dizia lá, né? Da psicopatia. As neuroses. Todo mundo tem um pouco. Isso sim. Né? Isso é fato. Esse tem, esse é fato. A doença vai estar quando aquilo está exacerbado, né? Quando foge ali do limite, mas todo mundo tem um pouco. Então eu fico pensando, será que isso aí também a gente não tem um pouco? Todo mundo não tem um pouco, será? Pode ser, mas a gente tem que pensar assim, né? Todos nós podemos, por exemplo, vamos pegar um sintoma, todos nós podemos ter um grau de desatenção. Né? É natural, a gente não está 100% atento o tempo todo do nosso dia. Isso é interferido com as horas de sono, recebe interferência do nosso estresse, da nossa ansiedade, da nossa alimentação. Então, tudo isso. Talvez a minha desatenção não chega a me dar prejuízos. Entendi. Ou não chega a contemplar um quadro completo de TDAH. Né? Eu não chego
a obedecer todos os critérios diagnósticos. Mas sim, eu tenho uma desatenção. Ponto. Né? Entendi. Agora, se isso me traz um prejuízo marcante, que é essa característica do diagnóstico, né? Para eu ter TDAH, eu preciso obedecer os critérios diagnósticos e eu preciso ter um limiar daqueles critérios que me façam pensar assim, bom, eu tenho esses sintomas quase todos os dias ou todos os dias. Além disso, isso me gera um prejuízo na minha vida, seja familiar, seja social, seja escolar, seja no trabalho, etc. Né? Então, claro, hoje a gente tem muito a ideia do espectro nas condições. Então, se a gente fosse falar de um espectro do TDAH, talvez a gente possa estar lá na pontinha do espectro que tem menos prejuízo. Agora, quem já tem um prejuízo já está dentro do TDAH, né? Já tem a condição. Então, claro, olha como isso é complexo, né? Porque não é como eu ir no cardiologista, ele medir a pressão e falar assim, bom, 14/9, você é hipertenso, ponto. Né? Ou assim, ir lá no endocrinologista, fazer o exame de glicose e falar assim, acima de 126, bom, tu tem diabetes. Não é um exame laboratorial que define isso. E isso torna a psiquiatria uma área muito perigosa também. Entende? Como um profissional, talvez mal preparado, possa dar um diagnóstico sem critério ou sem uma avaliação cuidadosa. Porque a psiquiatria, ela gera isso. Eu dou um laudo, eu escrevo um papel, eu digo o que tu tens, eu digo o que eu acho que atrapalha a tua vida, mas outro colega pode dizer outra coisa. E as condutas, às vezes, são completamente diferentes, né? Totalmente diferentes. Né? Então, a psiquiatria, ela tem uma norma, ela também tem as suas diretrizes, assim como a cardiologia tem, né? Quem é hipertenso, jovem, lá tem indicação de um remédio, né? Quem tem TDAH, é jovem, tem indicação de um remédio. Agora, você pensar nas alternativas de tudo isso, ou falar assim, não, mas dá pra gente fazer tal coisa, não, mas dá pra gente tratar com tal coisa. Não, isso tu não tá seguindo as melhores evidências científicas, né? Então, é um erro pensar que a psiquiatria é terra de ninguém, né? A psiquiatria, sim, tem guidelines, tem diretrizes, tem normas a serem seguidas. O que é confuso, o que é complexo é a nossa mente. Exatamente. Né? É colocar as pessoas num diagnóstico. Sim. Isso é muito complexo. Nós somos muito diferentes uns dos outros, todos os cérebros do mundo são diferentes. É muito difícil a gente falar que depressão vai ser tal e tal sintoma, ou que TDAH vai ser tal e tal sintoma. Isso é muito difícil. Então, talvez essa é a crítica que a gente tem ao sistema de hoje. Né? Talvez nunca, nesses anos todos, né, de profissão e os pacientes todos que você tem, talvez nunca tu tenha pego um caso igual, né, de TDAH, ou esse TDAH aqui, igualzinho esse aqui. Exato. Que loucura, né? É muito, muito, muito difícil acontecer isso, porque sempre você vai ter uma característica ou outra que também é diferente um do outro, né? Esse também é um dos aspectos que talvez deixem as pessoas confusas, né, Daisy? Imagina só, né? Eu tenho um filho com as características X, com o diagnóstico do espectro autista. O meu vizinho tem um filho Y com características totalmente diferentes, mas dentro tem o mesmo... mesmo diagnóstico. Você fala, não, mas como é que pode? Exato. Daí um fala pro outro, não, mas o seu filho é menos autista do que o meu, né? Porque o seu filho tem menos características, o meu tem mais. Gera isso, gera essa confusão, né? Entre profissionais, entre pais, entre toda a comunidade. Eu acho que a confusão maior é porque fala-se muito, né? Sabe aquela coisa de médico louco, todos nós temos um pouco? Fala-se muito e tudo, mas sabe-se muito pouco. Exato, exato. É tudo muito novo e complexo ao mesmo tempo. Então, esse que é o problema. E aí, mas todo mundo tem uma opinião sobre, né? Claro. E aí que começam os devaneios. Por falar nisso, vamos falar uma coisa bem polêmica agora. Eu adoro polemizar. E o uso de cannabis nesses casos? Você tem experiência? Usa? Não? Qual a tua opinião? Como é que é? Um passarinho já me contou sobre isso. Mas
Vamos lá. A gente precisa, porque quando a gente fala cannabis, a gente faz referência à planta da maconha, né? A gente faz referência ao uso de cannabis, a droga, né? Quando a gente fala do óleo da cannabis ou canabidiol, a gente fala daí dessa substância que é o extrato da planta e tal, né? E que hoje ele tem uma indicação em bula para determinados tipos de epilepsia. Ponto. Né? Ele não tem outras indicações bem estabelecidas em quaisquer outros diagnósticos. Dentro da psiquiatria infantil, atualmente, né, a gente está aqui dia 22 de julho de 2025, a gente não tem nenhuma indicação para crianças nem para adolescentes com TDAH, com autismo, com ansiedade, com depressão, com qualquer diagnóstico da psiquiatria infantil. Eu não vou poder opinar sobre a parte da epilepsia, né? Porque essa é uma parte mais relacionada ao neuropediatra, que trata a epilepsia, né? Mas, de fato, me parece que sim, o canabidiol tem uma indicação para determinados tipos de epilepsia. Vamos às evidências de quando a gente fala sobre tratamento do autismo com o canabidiol. O canabidiol, como qualquer outra medicação, como qualquer outra substância, ele não trata os sintomas centrais do autismo. Ele não trata as características de comunicação social, ele não trata as características de interação, de relacionamentos. Então, assim como qualquer outra medicação. Então, o canabidiol, ele é estudado principalmente para comportamentos disruptivos, comportamentos de irritabilidade, de agressividade, e parece que em alguns estudos existem um benefício. Mas quando a gente fala de parece que em alguns estudos tem alguns benefícios, a gente precisa tomar um cuidado. Porque quando a gente tenta uniformizar, né, porque o melhor estudo científico que a gente tem, que é aquele estudo que a gente fala, não, esse está demonstrando uma boa qualidade de resultados. Se chama meta-análise ou revisão sistemática. São os estudos que estão lá no topo das evidências. Quando a gente pega esses estudos de meta-análise sobre o canabidiol dentro do espectro autista para crianças e adolescentes, a gente vê que o resultado ainda é pouco esclarecedor. Então, a gente ainda não tem certeza sobre o benefício do canabidiol dentro do espectro autista. Você não usa? Exato, isso que eu ia falar agora. Eu, nesse momento, eu não prescrevo canabidiol nem para o espectro autista, né? Claro, existem dúvidas, existem seguranças, existem algumas incertezas, assim como qualquer outra medicação que já também esteve nesse lugar do canabidiol. Eu acho que o canabidiol pode ser uma opção? Pode, eu acho que sim, né? E hoje não há erro, não há imperícia de prescrever o canabidiol dentro do espectro autista. A gente só precisa ter ideia do que a gente está querendo tratar, né? Porque ele não é para ser considerado uma primeira opção de tratamento dentro do espectro autista, né? Existem outras opções mais bem estudadas, mais bem regulamentadas em todo o planeta. Eu não estou falando só do Brasil, eu não estou falando só dos Estados Unidos, eu estou falando de países da Ásia, eu estou falando da Europa, eu estou falando da América. A gente sabe que tem outras medicações mais bem estudadas do que o canabidiol. Então, é por questão de segurança. Eu só falo isso. A minha prescrição é de um receituário dos anos 70, 80. Né? Por quê? Porque para crianças a gente não tem novidades. Entende, Daisy, que para um estudo clínico, estudar uma substância diferente ou uma substância nova em crianças e adolescentes, isso leva muito tempo. A gente não vai ter medicamentos novos que são testados ou examinados a evidência dentro de em crianças, né? Isso é examinado, é estudado em animais, é estudado em adultos, é estudado em diversas populações até chegar nas crianças, entende? Então, é por isso que eu digo, o meu receituário é muito antigo. Ele é antigo porque é o mais seguro, né? Então, eu não gosto de arriscar muito. Sim, tem outras medicações que estão sendo estudadas e parecem ter um resultado promissor, mas não tem, né? Por enquanto não tem. Eu acho que o canabidiol vai ter a vez dele. Eu acho que sim, né?
O quanto isso vai demorar, eu ainda não sei. Mas você recebe hoje pais que querem usar no SUS? Sim, direto, perfeito, né? perfeito. Tem vários Mas porque veem que, de repente, alguns estão Uhum. usando e está dando certo E a gente precisa deixar bem claro isso, Daisy. Sim, eu já vi casos que deram muito certo com o canabidiol. Sim, eu mesmo testemunhei. Eu sei disso. Agora, quando a gente fala sobre uma... É impressionante, né? Eu também conheço casos assim que, meu Deus, é impressionante mesmo. Mas não é a panaceia, né? Aquela coisa que isso aqui é a solução e é para todo mundo e é para tudo, né? Então, quer dizer, tem que ser realmente muito criterioso e eu acho que tem que entender muito da coisa também, né? Eu acho que as pessoas têm muita fé dentro do canabidiol. Eu acho que as pessoas têm mais fé do que efeito do que ele realmente faz. Entende? Entendi. Porque eu acho que sim, tem pessoas que vão responder super bem ao canabidiol, mas nem todas. Assim como qualquer outra medicação. E existe essa ideia de que o canabidiol é natural. De que o canabidiol é menos prejudicial do que uma medicação alopática. Eu não sei o quanto isso é verdade. É uma medicação, Como qualquer outra. Como qualquer outra. Qualquer outra. Né? Então, a gente ainda precisa de estudos de segurança, assim como eu estivesse falando de outras medicações, entende, Daisy? Eu não estou acusando X ou Y, mas eu poderia falar de várias medicações que já tentaram se provar eficazes. Mas não tem nenhum caso de morte, né, na literatura com o uso de canabidiol. Eu não sei. Não tem. Eu sinceramente não sei. Não tem nenhum caso. É. Quer dizer, na minha opinião, assim, né, como farmacêutica, seguro eu acho que é. Só que não funciona em todo caso para todo mundo, né? Daí não é essa panaceia, né, que funciona. Mas tem casos, assim, excepcionais, né? Eu vi na minha sogra mesmo. Foi, assim, fantástico, assim. Foi... Não tem como não ver o resultado, né? Sim, evidente. Acho que tem casos que tem uma resposta realmente boa, né? E aí, a dificuldade dos estudos é reunir argumentos homogêneos que nos faça concluir isso. Sim. Entende? E isso leva tempo. Sim. Leva muito tempo. Né? A dificuldade dos estudos hoje é que lá na Europa eles têm uma dose, eles usam uma concentração, é aquela história do tem THC, não tem THC. Exatamente. Então é muita variedade. Os terpenos que são infinitos da planta e depende do lugar, depende do plantio, da terra. É muita variedade. Muita variedade. Entende? Exatamente. E aí já não basta a variedade de casos dentro do espectro autista, né, Daisy? A gente ainda tem uma medicação que tem muitas variáveis, né? Então, imagina isso dentro do estudo científico. Então, fica realmente uma salada de resultados. Então, para você prescrever, você tem que saber exatamente a procedência, né? O composto químico, o que tem ali, né? Quais são os terpenos que tem. Então, quer dizer, é complexo mesmo. Sim, com certeza. Então, a gente precisa ter essa segurança, né? E isso envolve crianças que têm uma sensibilidade maior aos fármacos, né? Então, a gente sabe que a população do espectro autista tem, geralmente, mais efeitos colaterais do que a população típica. Então, aquela medicação que talvez cai como uma luva numa criança típica, para a criança autista, vai ter muita reação, muito efeito adverso. E isso torna ainda mais desafiador o processo de prescrever, né? Imagina quando junta, né, uma criança que tem o diagnóstico do espectro autista e tem TDAH junto. E aí a gente precisa, né, lidar com doses muito pequenas, ou doses, né, espalhadas ao longo do dia, porque o metabolismo é muito rápido, é difícil, é desafiador. A farmacologia dentro do espectro autista do TDAH é realmente desafiadora. Muito. Ainda mais com crianças, né? Sim. E quando a gente vai pegar dados na literatura para ver o que é mais efetivo, a gente tem poucos estudos falando sobre aquilo,
né? Então, é legal que essa conversa do canabidiol a gente amplia para diversas medicações. Tem inúmeras medicações que não tem nenhuma evidência e que sim, eu já peguei pais no consultório que falaram assim, Luiz, esse remédio aqui o meu filho usa e foi o que melhor ajudou ele. E daí a gente vai ver a prescrição e não vê lógica na prescrição, né? Tá funcionando, tá lá, os pais... Fala assim, mantém, tá funcionando, mantém. É difícil, mas às vezes a gente tem que fazer isso, né? Então, a gente sabe da segurança das substâncias, mas muito pouco se sabe como elas atuam. Muitos medicamentos a gente não tem ideia de como eles atuam, né? Então, claro, a gente precisa ter muito cuidado, né? E é por isso que talvez a psiquiatria é tão mal falada, né? Desde assim, a gente tem... eu acho que esse fazer um pouco do meu jeitinho é que acaba fazendo uma salada de coisas e a gente precisa ter muito cuidado com polifarmácia. Né? E a interação também, né? Sim, medicamentosa. Muito, né? muito. Você está falando de um organismo que já tem uma hiperreação, né? Imagina. Então, realmente tem que ter muito cuidado. É extremamente complexo. Às vezes menos é mais, né? Exato. E é por isso, né, Daisy, que a gente... não fica tão apoiado em intervenção farmacológica. Eu acho que a terapia é um meio mais seguro de modificar comportamentos. Claro, algumas crianças precisam da medicação, é inevitável, né? Mas quando a gente fala de terapia, a gente está falando de uma maneira com o mínimo de efeito adverso, né? O efeito adverso da terapia é o desconforto que a criança tem de ir lá toda semana, de ficar naquela sala, de trabalhar aquelas características. Mas isso tem muito poder. Muito poder, né? Muito. E isso reduz a medicação delas? Reduz. E chega até a tirar? Sim. Uau. Não, várias vezes que a gente consegue, por exemplo, ter um bom aproveitamento da terapia, que muitas medicações deixam de ser necessárias ao longo do tempo, né? Claro, isso depende de cada caso, não dá pra gente generalizar, né? Mas sim, tem crianças que vão ter uma resposta muito satisfatória para a terapia. E tem coisas da terapia que não vão melhorar com a medicação, né? Coisas da fala, por exemplo, né? A gente não tem como melhorar a fala de uma criança sem uma fono. A gente não tem como melhorar uma seletividade alimentar sem uma nutricionista, sem uma terapia alimentar, entende? A gente não tem como... Enfim, diversos exemplos que a gente precisa ter em mente de que isso remédio nenhum vai dar. Né? E às vezes os pais vêm com fé de que alguma medicação... E é um conjunto, na verdade, né? Exato. É a nutrição, é esse intestino né, saudável, Sim. a terapia, às vezes o remédio, né? É um conjunto, né? Tudo. As coisas não trabalham sozinhas, né? Não tem como. Não tem como. Esse é o segredo, né? Talvez, né? Esse é o segredo. Eu acho que sim. É o que eu acredito. É verdade. Doutor, falando de apoio e inclusão, né? Qual que é o papel dos familiares, das escolas? Eu acho que os pais devem ter um desafio muito grande com as escolas, né? De inclusão, assim. Hoje fala-se muito disso, mas quais são as estratégias? E você acha que nós estamos caminhando nesse sentido ou não? Ou ainda existe porque eu acho que essa resistência vem de uma falta de conhecimento, na verdade, né? Tipo, não sei o que fazer com isso aqui. Esse aqui é diferentinho, eu não sei o que fazer com ele. Eu sei lidar com esses aqui, ó. Perfeito. Que eu lidei a vida toda. Mas esse aqui não sei, diferente. Eu acho que desde esse uma falta de preparo, talvez. Esse é um assunto importante. É legal a gente saber que a inclusão não é tratar todo mundo igual. Pelo contrário, né? Exatamente. A inclusão é respeitar as diferenças de cada um, né? É fazer com que todo mundo consiga fazer um pouco dentro daquilo que ela consegue, né? Dentro das limitações, dentro dos impedimentos que ela tem. A gente está caminhando. Eu acho que a gente está caminhando. Não dá para dizer que não. Se a gente fosse pegar, né, há 10, 15, 20 anos atrás, talvez a coisa era menos inclusiva nas escolas. Eu gravei um podcast com uma terapeuta sobre autismo, né? E ela falou que ela vive nas escolas. Porque o papel dela é ir lá e ensinar para aquelas professoras, para as diretoras. Tá lá ensinando. É educação, né? Exato.
é o que a gente chama de psicoeducação. Né? É falar sobre as questões do comportamento, as questões psicológicas que a gente tem. E como elas devem agir, né? Porque igual essa questão, igual você falou, né? Da sensibilidade que é maior. A nossa ignorância, no sentido de você ignorar, por exemplo, esse conhecimento, faz com que a gente julgue, né? Com que você rotule. Ah, mas é chato. Né? E se a gente pega essas características, tem tanta variedade de comportamento, e isso é novo para a gente como profissional da saúde, eu fico imaginando como para um profissional da educação. Sim. Então, claro, o conhecimento é o que vai nos lapidar essa inclusão. Eu acho que o fato da gente falar mais sobre isso é um sinal de que a gente está caminhando. Verdade. Ainda falta muita ação, ainda falta muito investimento, muito recurso que venha do governo, do Estado, para que as escolas também se amparem de profissionais com recurso para eles poderem lidar com isso. A gente tem tantas questões de neurodivergência que precisam de atenção, né? Desde crianças, às vezes até que têm ansiedade, que não sabem lidar com a separação dos pais, Então, são tantos problemas emocionais, e se a gente quiser tirar isso da escola, é impossível. A gente não tem como. A gente vai ter que trabalhar com essas crianças estudando, ativas na escola, mas também com uma estrutura emocional legal. Agora, se a gente para pensar, há 20 anos atrás, as coisas eram piores do que são agora. Eu sei que agora não é o cenário ideal, mas acho que a gente também está falando mais sobre isso, né? Talvez, se a gente não estivesse falando mais sobre isso, eu não estaria aqui hoje também. É verdade. Né? Então, é isso que a gente está fazendo, disseminando informação e divulgando isso. Mas a gente tem poucas profissionais que realmente fazem a diferença na inclusão, né? Talvez por dificuldades em conhecer as condições, o ato de lidar com aquelas crianças, né? Pais também com dificuldades de aceitar os diagnósticos. Então, a gente tem um misto de desconhecimento e medo que isso afugenta todo mundo. Exatamente. Um misto de desconhecimento e medo. E você vê, né? E hoje a gente vive numa sociedade em que dificilmente a pessoa não conhece alguém que conhece um autista. Não é verdade? Sim. Né? Certamente, você que está nos ouvindo aqui conhece um. Ou o teu vizinho conhece um. Você está perto de um. Não é? Então, quer dizer, isso tem que ser um despertar para a gente aprender sobre isso, né? A lidar com isso. A condição do autismo, né? A gente já tem uma estatística de aproximada 1 para cada 30 casos. Olha só. Então, com certeza, uma sala, 2 salas, vai ter alguém com o diagnóstico. Então, as escolas vão precisar ter preparar, recursos, né? Isso vai ser inevitável. Isso vai ser imprescindível. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigada por você ter deixado a tua casa, teu consultório, né? Imagina. E vir aqui trazer essa informação para nós, que eu tenho certeza que vai fazer diferença, né? Daisy, na nossa vida. Eu que agradeço. Viu? Agradeço pela oportunidade de estar aqui e de falando de um assunto bem importante. Adorei te conhecer. Eu também. Que tenham outras vezes, né? Com certeza. Vai ter. E sobre outros assuntos, né? Combinados. Fechados. Fechado. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, querida. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.